Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos então ao Além do Software, o videocast que conecta a realidade da nossa software house com a sua. Eu sou o Renan Freitas, gerente de negócios da TecnoSpeed, e hoje nós vamos falar sobre um tema que está mudando completamente o cenário das transações financeiras e da gestão de dados de movimentos nas empresas de tecnologia, o Open Finance. Se você ainda não está familiarizado no assunto, ainda não conhece a nossa page Open Finance e não sabe da revolução que isso está causando na gestão dos ERPs ou como os consumidores e empresas podem acessar e compartilhar dados financeiros de forma segura e eficiente e de maneira democratizada, eu convido você a assistir aqui com a gente mais esse episódio. Novas oportunidades, desde personalização de produtos financeiros até automação de processos bancários e contábeis. O papo vai muito além da tecnologia. A gente também está com uma convidada muito especial aqui, que vai trazer uma visão contábil e tributária, mostrando a evolução dos sistemas com Open Finance e como que isso vai impactar a gestão fiscal do seu negócio. Então, se você tem uma software house ou trabalha com soluções financeiras ou contábeis, esse episódio é para você. Fique com a gente e vamos entender tudo sobre o universo do Open Finance e como que ele pode transformar o seu negócio. Bom, comigo aqui então estão Guilherme Ganassim, que respira tecnologia bancária o dia inteiro lá na TecnoSpeed, e nossa Daniela Zangeroli, especialista em referência contábil para a gente lá na TecnoSpeed. Pessoal, convido vocês a se sentir em casa. Vamos então falar hoje sobre Open Finance. Sejam muito bem-vindos ao episódio. E para a gente começar, eu sei que para quem acompanha os canais da TecnoSpeed aqui, a Dani já é uma velha conhecida aqui, né, do Fisco for Dev, mas no nosso episódio Além do Software é a primeira vez que ela está participando aqui, então a gente vai ter o nosso famoso quebra-gelo. Dani, queria então que você contasse aí para o pessoal uma história inusitada, alguma coisa dos bastidores aí, uma curiosidade. Bom, pensando aqui, né, desses 4 anos e meio de TecnoSpeed, que já aconteceram muitas coisas, mas uma está um tanto quanto marcada na minha vida, né? Nos últimos meses aí. Acho que foi no final do ano passado, alguns episódios atrás, o João Costa estava aqui, né? E no quebra-gelo dele, ele falou a respeito de uma confra e de um fantasma na antiga sede da Tecno House, né? Essa história ficou famosa, inclusive. Ficou, super. E quando ele falou dela, fazia poucos dias que tinha acontecido algo comigo, só que na sede nova, né? Então a gente não sabe se esse fantasminha camarada, ele tá andando ali junto com a gente pelas sedes, né? Estava eu, num final de dia, esperando ali terminar o Tecnotalk para ir para minha casa. Eu não moro em Maringá, eu moro em São Jorge do Ivaí. Sentada ali naquela sala ampla, aquela sala que tem ali embaixo na casa, né? Bem debaixo da escada. Tô eu lá sentadinha, acompanhando o Tecnotalk e tal. Aí eu sinto um pingo de água cair no meu braço. Aí eu senti, olhei e tava ali, aquela gotinha de água. Eu calmamente respirei, olhei pra cima. Na escada não tinha marca de nada de água descendo. Aí eu dei uma desviada da escada, olhei pro teto, não tinha nada. Gente, a hora que eu vi, eu tava do outro lado da rua, com mochila, com notebook e tudo, porque eu fiquei tão assustada, eu estava sozinha na sede, não tinha ninguém ali comigo, e eu não sei de onde surgiu aquele pingo d'água que caiu no meu braço. Eu fechei tudo, botei na mochila, tava lá do outro lado, aí eu olhava, meu carro tava parado na frente da empresa, eu falava assim, meu Deus, eu preciso voltar ali naquela calçada, pegar meu carro e ir embora. Então, eu acho que tem aí um fantasminha que tá andando pela com a gente, né? Que tá assombrando mais de uma pessoa, tá. Né? Eu espero, inclusive, que ele não vá lá pra sede nova. A sede nova, né? Nossa sede que vai ser inaugurada em 2026. Que ele fixou ali, transitando entre as casas, né? Que ele não vá pra sede nova, mas foi isso. Foi, assim, bem impactante, digamos assim. Interrompendo o podcast rapidinho para passar um recado super importante. Sabe aquele dilema que você tem agora de tomar decisões estratégicas para o futuro da empresa, sem ter certeza se está olhando na direção certa? A pesquisa Panorama da Software House existe exatamente para isso, e a edição de 2026 já está no ar. Se você é líder, coordenador, gestor de negócio de software ou um tomador de decisão dentro da empresa, da sua software house, seus 10 minutos de participação aqui na nossa pesquisa vão ajudar a construir o maior retrato do nosso setor feito pela TecnoSpeed. E você ainda recebe acesso grátis antecipado
a todos os insights. Não fique fora dessa, os dados são 100% confidenciais e o link para você participar está aqui na descrição desse vídeo, porque boa decisão é decisão baseada em dados reais. Bora voltar para o podcast. A gente está aqui para falar de soluções bancárias, de Open Finance, né? E aí às vezes pode ficar a pergunta, por que a gente chamou uma especialista contábil para falar sobre solução bancária, né? Vocês vão ver que tem tudo a ver com solução bancária também. O contador é mega interessado no que a gente vai falar aqui. Então, se você também conhecer algum contador, indica esse conteúdo para ele que ele pode aprender com a gente também. Mas vamos lá, gente. Então vamos começar o nosso roteiro aqui. E eu queria iniciar com uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, de forma bem direta e objetiva, Open Finance em 30 segundos. 30 segundos. A gente está falando de uma padronização, né, de padrões bancários. Eu acho que o pessoal da contabilidade, o próprio dev, todo mundo já deve ter tido o prazer de mexer com o FX alguma vez na vida. E se mexeu, sabe que ele tem um padrão para o banco X, outro para o banco Y. Tem cliente até que integra com outros formatos, né, CSV ou um extrato que vem no padrão KNAB. E isso, ele varia muito de banco para banco, ele varia muito às vezes até mesmo dentro do mesmo banco, dependendo do serviço que a pessoa usa, ele varia. E a API de Open Finance, ela vem para padronizar tudo isso. Então a gente está falando de uma interface única, padrão, né, para qualquer banco que você utilize. E a gente sai, né, dessa infinidade, a gente pode dizer assim, de padrões bancários que tem que ser implementado um a um, tem que ser tratado um a um, para um sistema padronizado, né? Para uma API que ela é a mesma, independente do banco que você utiliza, e ela traz as informações padronizadas também. Então a gente está falando de uma facilidade, né, para o desenvolvedor. Eu levei mais de 30 segundos, mas é isso daí, é uma padronização do processo de OFX. A gente está falando basicamente de dados bancários, né? Quando a gente fala de OFX, a gente está falando de extrato. Agora eu queria perguntar para a Dani, então. Dani, por que extrato interessa para o contador? Vamos lá, Renan. O contador, tanto a contabilidade, seja ali no fechamento contábil de um escritório, até mesmo o setor de contabilidade dentro de uma empresa e também o financeiro, eles precisam ter representado os valores exatos do que tem no conta corrente do banco, né? Então, se a gente tem um saldo X no banco, na conta corrente, em aplicações, investimento, esse saldo também precisa estar representado tanto dentro do financeiro e principalmente dentro da contabilidade. Porque a gente sabe que a contabilidade mensalmente ou anualmente tem a emissão do balanço patrimonial que traz ali todos os bens, no caso investimentos, conta corrente, eles são considerados como os bens da empresa, né? Porque como é que eles falam? É uma forma rápida, entre aspas, de você ter recurso, né? Então, esse valor precisa estar certo. E isso, inclusive, passa por auditorias, né? Dependendo do tamanho da empresa. Então, é extremamente importante. E uma coisa que você estava falando, Guilherme, a questão, né, de ter vários padrões lá, cada banco faz de um jeito e tal, remeteu muito na época que eu trabalhava como analista contábil e realmente você acessava um sistema, aí tinha lá várias opções. Aí você tinha que selecionar, o banco X é essa, o banco Y é aquela, e isso demandava um tempo realmente para ser feito, né? Então, você ter uma via só para fazer todas essas integrações, gente, olhando ali para o lado do contador, é sensacional, né? Realmente uma ferramenta fora da curva, que eu chamo, né? Legal. E para o lado do RP também, porque ele deixa de fazer esse monte de parametrização, né? Que a gente também fazia nas nossas APIs, né? Então, o que a gente está falando aqui é que a gente está em frente de uma solução para fazer conciliação contábil e bancária, né? Que tira o FX da jogada. É isso mesmo, né? É isso, a gente pode começar a pensar no início da aposentadoria do padrão UFX, né? Do padrão KNAB. E isso é uma mudança muito interessante, porque o UFX, seja por comunicação via WAN ou transmissão manual, vamos dizer assim, quando ele surgiu, ele foi um negócio muito, muito legal. Só que ele é uma coisa da década passada, talvez até anos 90, né? É uma tecnologia bem legada já. E hoje a gente está falando em trazer isso para o desenvolvedor de uma forma padronizada, através de uma chamada de API, sem a necessidade de estar constantemente homologando bancários, porque imagina para o desenvolvedor, o cara que tem um RP, o cliente dele se cadastra lá no banco X, o cara liga para o software house, eu preciso dos meus extratos aqui para ontem, desenvolve para mim, né?
a gente falando de Open Finance, a gente deixa isso um pouco de lado, né? Isso fica no passado, porque a gente está se integrando com um ambiente mais moderno, um ambiente padronizado, né? E que vai trazer esses dados de uma forma bem mais simples para o desenvolvedor e para o cliente final também. Legal. E quando a gente fala de Open Finance, né, agora eu queria dar um passo um pouco para trás para a gente falar um pouco especificamente do ecossistema do Open Finance. A gente está falando de um mercado, segundo a PwC, de 42 bilhões em 2026. É isso que a gente pegou no relatório, que inclusive eu quero convidar você que está nos assistindo a baixar esse relatório que vai ficar aqui na descrição do vídeo, o link disponível para você fazer o download, né? A gente está falando de um mercado de 42 bilhões. Open Finance não é só extrato. Tem mais coisa lá dentro, né? O que tem lá? Tem mais coisas. Bom, partindo pela lógica do Open Finance, né? Por que esse sistema foi criado? Né? Hoje, o Open Finance brasileiro ele já é um dos maiores do mundo. Né? Isso é informação dos diretores do Banco Central, se não me engano, pessoal do Banco Central. E o Open Finance ele vem para fazer uma mudança de conceito, né? Uma mudança de mercado. Porque antes do Open Finance, os dados bancários eles pertenciam ao banco, vamos dizer assim. É o banco que tem o meu extrato. Né? Eu tenho uma conta no Banco do Brasil, minhas informações estão lá. O Banco do Brasil vai utilizar aquilo. O Open Finance ele vem para mudar um pouco esse conceito de agora os meus dados bancários eles são meus. Então, se eu quero compartilhar isso com o Itaú, por exemplo, né, eu consigo pegar todo o meu histórico financeiro e colocar isso na mão do Itaú e falar assim, Itaú, é isso aqui, que crédito você me dá? Né? Que informação, o que vantagem ou que melhoria eu posso ter em relação? Estou dando 2 exemplos, mas isso vale para qualquer banco, qualquer fintech. Então, o Open Finance, a via de regra, ele vem para resolver esse problema. Ele tira o meu dado que antes estava preso, entre aspas, no banco, e coloca isso na minha mão para eu utilizar, né, da forma como eu preciso. E é aqui que mora o segredo do negócio, porque aqui eu abro um leque de possibilidades, né, com a posse desses dados, né, para ir responder o que você perguntou. Então a gente pode pensar em otimizações de análise de crédito, renegociação de dívidas, financiamentos. Mais para frente a gente vai falar disso, mas por exemplo, as empresas utilizarem esses dados de Open Finance para fazer análises de crédito, vínculo com Pix, por exemplo. Então, a partir da existência desses dados, o leque de possibilidades ele se abre e ele fica bastante abrangente, né? A gente pode dizer que para software, que é o nosso foco aqui, a gente está diante de uma mina de ouro porque a gente está com um volume de informações que a gente não tinha até então e agora a gente consegue começar a trabalhar nisso, né? Então, por isso que ele é tão interessante assim. Legal. Existem inúmeras aplicabilidades para os dados que estão no Open Finance, né? Então, eu acredito que para a software house, dependendo do segmento que ela trabalhar, ela pode explorar isso de maneiras diferentes. A gente falou muito sobre a conciliação contábil, né? Mas esse é o primeiro nível ali. Tem muito mais coisas ali para ser explorado, né? Essa questão de ter ali tudo centralizado, estruturado, consolidado as informações em um único canal, vamos dizer assim, né? Facilita essa questão dos créditos, né? De solicitação de crédito, até mesmo de fazer um levantamento dos investimentos que a empresa tem, então apoiando o financeiro, mas também pensando ali na parte da contabilidade, isso agiliza muito. A gente sabe hoje que nós temos empresas de 3 regimes tributários, Simples Nacional, Lucro Real e Lucro Presumido. E essas empresas, dependendo do tamanho delas, elas têm datas fixas para que essas contas sejam fechadas, né, sejam conciliadas dentro da contabilidade e isso seja apresentado para a diretoria da empresa. Então, eu vejo essa ferramenta do Open Finance como uma grande oportunidade, não só ali para o financeiro, mas também para a contabilidade. Trazendo essa agilidade, porque às vezes a contabilidade está ali com um extrato, mas aí o saldo do financeiro não bate, então não adianta nada eu pegar e levantar ali o meu balanço, sendo que eu tenho um saldo na contabilidade e tenho um saldo diferente no financeiro. Precisa andar junto, porque a auditoria ela não audita só a contabilidade, ela vai olhar o financeiro também. Então isso é algo bem importante, que eu acho que ajuda bastante as empresas ali, os analistas, no momento de fazer seus fechamentos e suas conciliações. E quando a gente está falando de empresa que faz auditoria, a gente já está falando de um porte maior. Sim. A gente não está falando de uma conta bancária só, né? Exatamente, são várias contas bancárias, são várias contas com aplicações, são investimentos, descontos. Participação. Exato.
Então, é um volume grande ali dentro do financeiro. E a gente sabe que a tecnologia está aí para nos ajudar, para nos apoiar, seja em qualquer segmento de atividade. E eu brinco que a gente precisa mais do que nunca da tecnologia agora, olhando, né, quem está ali dentro das empresas, olhando o que a gente tem para os próximos anos, que é a reforma tributária. Então, o que você conseguir agilizar ali, para quem está ali no operacional, é muito vantajoso. Dani, já dá para a gente tentar prever como que o Open Finance pode ajudar as empresas com a pouca informação que a gente ainda tem sobre a reforma tributária? Eu acredito que com o passar dos anos ali a gente vai ter um pouco mais de informações, né? Conforme a reforma tributária ela entrar em andamento, que está prevista agora, né, para 2026, o ano teste, então nós vamos ter a questão do envio dos novos impostos, né, dos novos tributos nos documentos fiscais eletrônicos. Vai ser feito ali o balizamento da alíquota, o balizamento da base de cálculo. Já está previsto também serem validados, testados a questão da apuração assistida, que é algo que está vindo com a reforma também, substituindo o SPED. Eu vejo que com o andamento, pode ser do split payment, né, que a gente sabe que vai ser uma ferramenta bem robusta que está sendo desenvolvida pela Receita Federal do Brasil, em parceria com o Banco Central e com a Serpro. Eu vejo ali uma ligação no futuro, sim, tá, Renan? Eu acredito que a gente vai conseguir aproveitar dessa ferramenta que nós temos hoje também para fazer essa parte ali do split payment e apoiar nas conciliações ali na apuração assistida, porque a apuração assistida, ela também vai ter que ter uma conciliação por parte do contribuinte, né? Então, vai demorar talvez ali um pouquinho mais de tempo, porque igual eu falei, não é um ente federativo único que precisa, né, desenvolver, como no caso dos tributos, envolve outros entes governamentais, como o Banco Central e também todas as instituições financeiras, porque não é só o Banco Central que vai se adaptar, né? Todo mundo vai ter que se adaptar ali, todas as instituições. Então, eu acredito que vai existir uma ligação, sim, que vai dar para ser aproveitado, com toda certeza. Legal. Vendo você falar dessa forma, eu fiquei pensando aqui no seguinte cenário. Quando a gente estava há uns anos atrás, a emissão de boleto para um RP ela era algo diferencial, não era algo essencial. Hoje, quando eu converso com uma grande parte das empresas, é muito difícil uma empresa de RP que não tem emissão de boleto no sistema. Quando a gente olha para a conciliação contábil hoje, a gente desce para um cenário de pequenas empresas principalmente, a maioria delas não faz uma conciliação tão precisa, né? Ela joga ali para o contador organiza as informações e vai levando dessa forma. Com a reforma tributária, me parece que a conciliação ela vai passar a ser algo essencial também, que o RP vai ter que fazer para todo porte de empresa, né? E aí a gente cai no cenário de que ou a gente fica ali na idade da pedra com o OFX, dando todo esse trabalho, ou a gente vai para um cenário onde essa conciliação ela fica mais automatizada, que daí só dá para fazer isso por Open Finance. E aí, pela nossa experiência ali, né, Guilherme, com os produtos que a gente tem com a OFX, é muito difícil bater informação e dar muita manutenção para o desenvolvedor também, né? É difícil porque ele é despadronizado, né? Então, o padrão do banco X é diferente do banco Y. E se não me engano, quando a gente estimou na última vez, estava em torno de 200 horas para fazer uma homologação de um padrão KNAB, né? Então, não é toda empresa que dispõe desse tempo, né? E uma análise interessante que a gente pode fazer nessa parte de conciliação é porque a parte de conciliação, os grandes RPs do mercado, a gente pode talvez falar nos 3 maiores, eles têm, né? O pessoal cobra. E a gente está abrindo a possibilidade de os RPs menores também ter um recurso, talvez até superior ao dos grandes, utilizando uma tecnologia nova, utilizando o recurso que está surgindo agora, que é uma novidade no mercado, né? Mas eu concordo com a análise de vocês de que a conciliação bancária, eu acho que daqui em diante, da reforma tributária e tal, ela passa a ser um requisito essencial, né, dos sistemas, porque o mercado está nivelado por cima, né? Então, se o seu RP tem, o meu não tem, o meu cliente vai pedir
e não tem para onde correr, tem que implementar ou você fica para trás, né? Então a gente está falando de um aumento da régua, né, nesse mercado de RPs. Exatamente. E eu queria puxar o gancho do que você falou. Vamos falar um pouco então da solução da TecnoSpeed. A TecnoSpeed ela vem com a proposta, né? Nós lançamos a solução de Open Finance em outubro de 2025 e ela vem com a proposta de democratizar o Open Finance. Fala um pouco pra gente sobre essa solução, Guilherme. Legal, muito bom. Bom, então como a gente conversou agora há pouco, né? O objetivo principal do projeto Open Finance do Banco Central é que eu seja o dono dos meus dados, a sua empresa seja a dona dos dados. E a gente sabe que para fazer qualquer integração por API, a gente tem uma carga importante de documentação, de regras, de segurança, de compliance que as empresas têm que seguir. A gente trouxe tudo isso para a nossa plataforma, a gente implementou. A gente está disponibilizando hoje para os clientes uma API que ela é uma API simples, muito similar às outras que a gente já tem, padrão TecnoSpeed, uma chamada, uma requisição HTTP, uma API REST. E a gente está conseguindo entregar para o cliente isso, a possibilidade dele se integrar no ambiente Open Finance, sem se preocupar com documentação, com segurança, com protocolos, com homologações. Ele só tem que se homologar com a nossa aplicação. A partir daqui, ele vai se conectar às contas dele em uma interface simples também, porque a gente sabe que é o usuário final, né? É o cliente final que vai ter que fazer isso. Então, a gente oferece uma interface simples para esse consentimento. E integração facilitada, acho que esse é o core do nosso produto, é o grande valor que a gente entrega para as empresas hoje. Legal, então a gente está falando aqui de forma bem resumida, sem barreira de entrada, porque você consegue se conectar no Open Finance sem precisar de certificação, sem precisar ser participante direto do ecossistema, sem precisar de todas as burocracias que precisa e conhecimento e know-how para ter. A gente está falando de um baixo esforço de desenvolvimento, porque é muito rápido de fazer a integração e você já está integrado com 40 bancos diferentes e de baixo custo também super acessível. Então, com um plano super de baixo preço, a software house que tem um cliente, ela já consegue colocar isso para funcionar em poucos dias lá no ERP dela. Já consegue ter os extratos via Open Finance. Isso é sensacional, é uma proposta super diferenciada que a TecnoSpeed está levando para todo o tamanho de empresa. Então, bacana isso que você falou, né? Eu acho que aquele recurso que antes estava acessível só para grandes ERPs, para quem tem grandes volumes, a gente trouxe isso para todo mundo. Exatamente. Essa é a proposta. E resumindo tudo isso que a gente falou, a gente está entregando a possibilidade de transformar o ERP em um hub financeiro, né? As empresas trazerem esses dados bancários para dentro do ERP. E a partir disso, né, a gente não pode deixar de falar de inteligência artificial. Né? 2025 é o assunto do momento. A partir do momento que a gente traz para o ERP todas as informações bancárias do cliente, a gente consegue começar a entregar recursos extras, né, para os clientes com base nisso. Então, por exemplo, uma análise por inteligência artificial para pegar alguma anomalia no fluxo financeiro das empresas, algum pagamento que não devia estar ali, alguma entrada que não devia estar ali, né, que até então é um trabalho que a gente precisa ter alguém, né, a gente precisa ter uma pessoa olhando, uma pessoa auditando, né, a gente consegue começar a pensar em trazer algumas análises de inteligência artificial para esse ramo financeiro também. E isso também a gente pode considerar como um diferencial de mercado, né? A gente está colocando a informação na mão da software house, dos clientes parceiros da TecnoSpeed, e dando ferramentas para que eles implementem diferenciais no RP, porque o mercado ele é competitivo, né? Então abre um leque bem interessante, bem importante aqui, né, de recursos novos que as empresas podem inovar dentro dos ambientes delas. Legal. E tem um outro detalhe que eu queria te perguntar também, Guilherme, que eu queria que você explicasse a diferença no modelo de autenticação. Então, assim, para um cliente que está usando o OFX, como é que ele faz para liberar essa ferramenta? E no Open Finance, como é que é essa experiência de começar a receber os extratos? Legal, bacana. Bom, o OFX, ele é um extrato bancário, né? É o padrão que é mais utilizado, né? Apesar de não ser o único. E para o cliente utilizar esse OFX, ele precisa acessar o Internet Banking dele ou a plataforma que o banco disponibiliza para ele fazer isso. Baixa essa informação de lá, pega essa informação, sobe no RP. O RP dá então lê essas informações e ele toma as ações dentro do sistema que precisam ser tomadas. Essa é a fórmula anual. Existe um nível de automatização que é a van bancária.
que é quando o cliente ele dá autorização para o fornecedor de van para ele capturar esses extratos lá do banco. A van bancária funciona. Porém, a van bancária ainda é uma troca de arquivos, então é uma troca de arquivo que ela está sujeita a erros, mas o grande problema da van é o processo de ativação. Ele é um processo burocrático, então a gente precisa preencher uma carta, mandar essa carta para o banco. O banco, às vezes, não sabe direito o que fazer com isso, a gente pega muito desses casos no dia a dia. E é comum a gente pegar clientes levando 20 a 30 dias para fazer uma ativação de van bancária, né? Isso acontece por conta da natureza desse processo. No Open Finance, a gente está falando de uma chamada por API. Então, estou disparando uma requisição para algum lugar e estou trazendo as informações dos extratos, né, de uma forma bem mais ágil. Só que, além do OFX em si, né, a gente até conversando com alguns contadores, eu lembro muito da minha época de DFE, conversava com o pessoal falava que os próprios clientes, principalmente quando você lida com os clientes finais, pessoal que não tem tanto contato com tecnologia, às vezes esse extrato ele não vem de uma forma padronizada. Tem gente que manda, baixa o PDF lá do Internet Bank, manda aquilo para o contador tem que fazer a conciliação com base no PDF. Print de tela, o cara printa o Internet Banking dele e manda isso para o contador. E aí o contador que se vire para fazer essa conciliação depois, né? A Dani até pode confirmar se isso realmente acontece, mas eu lembro que um tempo atrás, quando eu estava no DFE, rolava bastante. E no Open Finance, além da parte do FX, que é a parte, né, estruturada, vamos dizer assim, a gente consegue ter uma superioridade, vamos dizer assim, né, na forma de obter essas informações, né, que o OFX ele não entrega. E daí muito menos o cara que printa a tela para mandar para o contador, né? Então... Aí o contador vai lá e faz os lançamentinhos, tudo manual na contabilidade. Lança os débitos, lança os créditos, lança as taxas. Nossa, Guilherme, você falou isso, voltou ali alguns anos, viu? Porque eu trabalhei em escritório de contabilidade. Se a gente olhar, é o que você falou. As empresas pequenas que não têm aquela obrigatoriedade de fazer o fechamento do balanço ou do balancete mensal ou semestral, faz a contabilidade uma vez no ano. E menino, você suplica, você fala, pelo amor de Deus, me manda os seus extratos, me manda as suas informações. E ouvindo você falar ali agora, falando da ferramenta, veio muito na minha mente o nosso lema, né? Mais software, menos esforço. Então, isso é mais software pro desenvolvedor, porque ele vai ter tempo depois de melhorar o RP dele, buscar outras estratégias e outras análises, mas também para os contadores, para os analistas contábeis, onde vai ter informação de forma mais fácil, não vai ter que fazer nenhum lançamento manual, não vai ter que fazer nenhuma reclassificação manual, né? A informação já vem correta e você passa a fazer análise de outros dados. Fala mais sobre isso, Dani. Então, é isso mesmo que eu ia falar. É o que a contabilidade precisa ter, Renan. É o que eu sentia muita falta depois de formada, quando eu comecei a trabalhar. Nós ficávamos tanto tempo fazendo processos manuais ou ajustando processos que vinham importados ali através de um arquivo que precisava ser feita uma reclassificação, que nós não tínhamos tempo de fazer uma análise dos dados da empresa. Aí, às vezes, o diretor te chamava ou... né, o contador, dono do escritório, falava assim, o cliente X, ele quer saber como que está a saúde da empresa dele. Você não sabia, porque você simplesmente não tinha tempo de fazer essa análise. Então, com as ferramentas que a tecnologia está nos dando hoje, com o Open Finance, você consegue fazer isso. É você olhar para dentro ali da contabilidade realmente da empresa, ver o que está apertando, ver onde que está doendo, ajudar o empresário, né? Será que esse regime tributário está certo? Outra coisa que às vezes dói muito nos contadores. Temos escritórios de contabilidade, temos consultoria tributárias. Por que que tem os dois? Por que que o contador não pode fazer uma consultoria tributária tanto quanto um advogado com MBA ali, com uma pós-graduação em direito tributário, não possa fazer também? Qual que é a diferença? É o tempo. Entendeu? É o tempo. Então, o contador, ele vai conseguir entregar mais valor para o seu cliente. Ele vai conseguir agregar na sua mensalidade também. Não vai ser mais aquele valor, aquela mensalidade, às vezes baixa, somente para cumprir as obrigações fiscais. Ele vai se tornar estrategista junto ao seu cliente. Então, isso é importante. É o que eu falo, gente, a tecnologia está aí e a gente precisa aproveitar dela.
né? Ou ele também vai conseguir atender mais gente com menos tempo, né? Com toda certeza. Com toda certeza. É o que eu tô falando. Ao invés de ele ficar ali fazendo coisas manuais, ele vai conseguir dar entregas de qualidade para todo o seu cliente. A gente sabe que hoje uma empresa, ela depende muito da contabilidade, dos dados contábeis e financeiros, independente do porte dela. A gente precisa, é o que eu falo, a gente precisa olhar para a saúde da empresa através da contabilidade, porque a contabilidade é um reflexo de tudo, do financeiro, dos bens patrimoniais, das dívidas, né, do que tem a receber. Então, é o todo ali dentro da contabilidade. Não é só conciliar a conta e fechar balanço e apurar imposto. Se a contabilidade não está certa também, não está batendo certinho ali com o financeiro, fica difícil analisar desempenho também, né? Com toda certeza, não tem como. Porque aí as informações não batem e você fica sem referência, né? Você fica assim, qual que tá certo? É o Exatamente. financeiro, é a contabilidade, em qual dado que eu confio? É nesse do fulano ou naquele ali do ciclano? Aí às vezes pode até surgir aquelas rixas, né, que a gente fala internamente. Porque uma coisa que eu já vi acontecer a empresa ela faz só para cumprir obrigação, de qualquer jeito. Sim. E aí quando ela quer fazer uma análise de balanço, ou ela quer fazer acompanhar uma margem de contribuição, dados contábeis e financeiros, não tem. Não. É porque eu tô falando para você, o contador ele tá tão focado ali em conciliar aquela conta e deixar aquele saldo correto que ele não olha de uma outra forma para aqueles dados. E é isso que precisa, é o que eu falo. Sair do operacional e se tornar um estrategista. É isso que eu vejo que o Open Finance consegue ajudar ali os escritórios de contabilidade, os contadores, até os contadores também dentro de empresas, né? Não precisa necessariamente ser só um escritório de contabilidade. E quando você fala de RP, eu trabalhei já em escritório de contabilidade, trabalhei em indústria metalmecânica, trabalhei em abatedor de aves, então já conheço ali bastante sistemas, né? E às vezes o sistema contábil, não que ele seja precário, ele faz o que tem que ser feito para fechar o balanço. Então, por que não evoluir um próprio sistema de contabilidade? Ai, Dani, meu RP ele é pequeno, eu só atendo escritório de contabilidade. Tudo bem? Oferece uma outra coisa ali também para o seu cliente, para o seu contador, né? Como que a gente pode gerar aqui relatórios através de IAL? Como que a gente consegue captar essas informações e entregar algo diferente para o seu cliente final, contador? É essa a tecnologia que a gente precisa, que eu vejo que vai ajudar bastante ali no dia a dia. Vai reduzir bastante esforço, né, de operacional e, consequentemente, maior confiabilidade nas informações também, né? Isso mesmo, exatamente. Legal. Você sabe que isso impacta até no valuation da empresa, né? Sim. Porque, como que nem eu falei, se a empresa não tem os dados contábeis fechados certinho, fica difícil fazer avaliação. Uma empresa que é SA, uma empresa que tem capital na bolsa, precisa ter todas essas informações corretas, né? Sim, também. Tem todas mas essas eu análises. digo até numa situação de uma empresa pequena mesmo. Às vezes você tem uma empresa ali que está faturando já mais de 1 milhão por ano, ela pode chamar a atenção de empresas maiores para fazer M&A. E a hora que você vai fazer um processo de M&A, se você não tem as informações contábeis com clareza, primeiro, isso não transmite confiabilidade para quem está fazendo a avaliação. E segundo, que fica difícil também de você fazer a avaliação, porque não bate. E assim, aí é aquela correria ali que a gente tem pouquinhos dias para ajustar e não ajusta direito, como você disse. Voltar tudo atrás fazendo retroativo aí. Então são pontos muito importantes, assim. Quem quer ter uma gestão financeira e contábil efetiva, profissional, não dá para ficar sem. Não. Uma solução como essa, né? Importantíssima. Exatamente. Legal. E quando a gente fala de tendência, então, olhando para frente, Guilherme, o que a gente vê de futuro para o Open Finance? Legal. Renan, eu acho que a gente está observando um mercado financeiro que ele está evoluindo, né? Ele começou evoluindo com o Pix, né? Há algum tempo atrás a gente não imaginava fazer um pagamento sem usar um DOC, um TED, uma transferência, né? E então eu acho que o Open Finance ele faz parte disso, né?
Eu vejo que o grande desafio dos bancos e dos RPs como um todo para o ano que vem é conseguir vender para os clientes a vantagem de você ter uma automação rápida, uma automação superior a nível de implantação do que o OFX, né? E conseguir demonstrar para o cliente final que isso ele é um valor. A partir disso, eu acredito que o Open Finance ele tem muito a crescer porque a gente sabe que toda empresa possui, como a dona explicou agora, um processo de conciliação. Todo mundo tem que conciliar. É importante para todo mundo ter um processo de conciliação bancária. Eu, novamente, lembrando das minhas experiências antigas, eu lembro de um caso em que a gente recebeu precisava de um extrato lá. O cara foi no caixa eletrônico, imprimiu aquele papel desse tamanho assim. Aí ele tirou várias fotos daquilo, colou no documento do Word e mandou pra gente. Então imagina a alegria do contador quando ele teve que lançar aquilo, né? E a gente está falando de uma mudança de mentalidade mesmo dos clientes, né? Das empresas, do mercado como um todo. Então acredito que para 2026, né, a gente, entendendo que o Open Finance é muito superior ao OFX ou até mesmo esses outros modelos que a gente conversou, eu acho que o produto ele tem tudo para se consolidar, né, como a principal interface de conciliação bancária do mercado, né? A gente sabe que existem muitos clientes no OFX que estão acostumados, que estão utilizando, o pessoal está feliz e está tudo bem para eles, né? Só que é importante a gente apresentar para esse pessoal também as vantagens, né, e o que a gente consegue fazer a nível de RP com essas informações. Transformar o RP num hub financeiro mesmo, né? Então, eu resumiria que eu acredito que o Open Finance ele passa a fazer parte desse universo de melhorias que o mercado financeiro está passando. Vai fazer... acredito muito no Open Finance sendo utilizado junto com o Pix pelas empresas. Então, você, por exemplo, utiliza o dado do Open Finance para fazer uma análise, para fazer uma predição e já vincula isso com os pagamentos via Pix que você tem que gerar. Então, eu acredito que para o ano que vem, o Open Finance se consolida e passa a ser talvez a primeira opção das empresas a nível de conciliação bancária. E já preparando o terreno para a reforma tributária também, né? Com certeza. Eu acho que quem está olhando para a reforma tributária está muito olhando para hoje em dia, né, que é o que está em evidência, olhando para as alterações nos impostos, no XML, no que muda da nota, o que muda no SPED e tudo mais. Mas tem que estar ali com o olhinho na parte financeira também. Opa, vamos começar a olhar para a conciliação bancária também, que vai ser essencial. A gente já está falando dessa conexão muito dentro do TEF, né? Quando a gente fala sobre a informação do meio de pagamento estando dentro do XML, né? Isso aí foi só um cheirinho que o governo soltou, né? Olhando já para esse caminho. Sim, eu falo que a reforma ela está digitalizando muitas coisas, muitas informações. Então, o que eu vejo ali na evolução dentro dos documentos fiscais eletrônicos ligado ali junto ao financeiro, né? Algumas coisas eles foram tentando fazer, implementando ali dentro das notas técnicas, mas chegavam em algumas obrigações que davam uma barrada, né? Ali, né, tinha a informação no SPED, mas depois eles não conseguiam ter tempo ali de fazer a conciliação, se realmente aquela nota foi paga com aquele cartão que recebeu tal dia, que foi parcelado e tudo mais. Eles não têm esse tempo, né? O fisco não tem esse tempo de fazer essa análise tão profunda. E com a reforma já não. Com a reforma, é o que eu falo. O que está sendo digitalizado é justamente para permitir com que os auditores fiscais tenham tempo de fazer essas fiscalizações, de fazer esses tipos de levantamento. Então, é extremamente necessário você olhar ali como que está o seu parceiro ali, né, o seu financeiro, como que está sendo tratado, como que está sendo lançado essas informações e se realmente está casando. E cartão de crédito é algo que pega e pega muito ainda. E aí a gente volta a falar na questão do split payment. Quando chegar o split no cartão, né, que acho que vai ser talvez uma ali das últimas partes do split, para que deixar para depois, para se ajustar, para começar a acompanhar, fazer essas conciliações? Já começa a fazer agora, não precisa esperar chegar lá no split, né? Já dá para começar a fazer agora. E aí, preparando o terreno, né? Exatamente, precisa-se, né?
Drone, para a gente fechar aqui, uma mensagem final. O que você tem para dizer para a gente, então, sobre o Open Finance e a área contábil das empresas? De tudo que eu ouvi aqui com vocês agora, se eu puder deixar ali, né, uma dica ou um conselho para um contador, para um analista fiscal, um analista contábil, é que essa ferramenta tem muito a nos ajudar realmente a nossa profissão. É o que eu falei durante o episódio, sair de processos manuais de reclassificação, trazer uma agilidade para o seu trabalho, onde o saldo já vai vir correto, as classificações já vão estar de forma correta, possibilitando que você faça outras análises dentro da contabilidade, com as informações que você tem na contabilidade. Um problema que a gente tem hoje é a questão ali da reforma sobre os regimes tributários. Será que para o seu cliente vai compensar ele ficar no lucro real, no lucro presumido, no Simples Nacional? Será que não seria interessante você já olhar para essa questão da agilidade que o Open Finance está trazendo e se dedicar mais ali na questão da mudança de um regime tributário? 2026 está ali. São notas sendo emitidas com novos tributos, a gente sabe que se não informar vai ter autuação, mas por que deixar para mudar só em 28, né? 2028, o regime tributário do seu cliente? Por que fazer ele passar por 2027? 26 é o ano teste. Aproveitem esse momento. Então, o que eu vejo é a agilidade no processo. Fazer com que o contador se torne uma pessoa ali, um membro estratégico dentro do escritório de contabilidade, dentro da empresa e sendo estrategista junto ao seu cliente final. Isso é muito importante. E é o olhar que o contador precisa até agora. Precisa desmitificar, mudar ali o mindset de que contador só fecha balanço. O contador consegue fazer muito mais. A gente aprende muita coisa na faculdade. Contabilidade tem muitas portas ali para serem seguidas, então não tem por que ficar só naquilo ali de conciliar conta, por imposto, fechar balanço, conciliar conta, por imposto, fechar balanço, né? Dá para mudar ali, dá para fazer coisas diferentes, agregar muito. Legal. E você, Guilherme, um recado, então, final para o desenvolvedor de RP. Legal. Bom, o recado ele fica no sentido de olhar o Open Finance como uma oportunidade, né? A gente está falando de uma inovação, da possibilidade de utilizar esses dados com inteligência artificial para fazer N coisas. E o recado que eu deixo é: olhem para isso como uma evolução do que já existe, né, da possibilidade de trazer um hub financeiro para o RP. E acho que a prova disso ficou no Tecno Update, foi o evento da Tecno que a gente lançou o produto. A gente levou uma demonstração, né, do Open Finance para lá, e muitos clientes passavam ali no nosso stand, vinham aquilo e falavam: cara, eu quero trazer isso aqui para o meu RP, eu quero ter esse nível de detalhe das informações, né? Eu quero oferecer para o meu cliente que ele consiga saber o saldo da conta dele sem ter que abrir o internet banking, né? Sem ter uma pessoa com as chaves da empresa, com as senhas, né? E quero que o meu RP consiga fazer ações em cima desses dados também. Então, eu acho que o recado principal ele fica nesse sentido. Olhem para isso como uma oportunidade. Olha para o que o Open Finance pode trazer, do que você consegue fazer com isso dentro do seu RP e como que você vai conseguir vender isso para o seu cliente também, porque no final a gente quer agregar valor, né? A gente quer elevar o nível dos RPs, né? Todo desenvolvedor, todo empresário de software quer isso, oferecer um recurso melhor para o cliente, para segurar esse cliente, agregar mais valor dentro do seu sistema para oferecer uma solução mais robusta para ele. Então, eu resumiria nisso, né? Olhem para isso como uma oportunidade. É um produto novo que está sendo lançado com bastante opções de implementações que o RP pode fazer em cima dos dados que o Open Finance traz. Pessoal, fazendo uma pausa então aqui no nosso podcast, para eu demonstrar para vocês o funcionamento da demonstração do Open Finance aqui da TecnoSpeed. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês e eu vou demonstrar o funcionamento da API através de um sistema que nós fizemos aqui, bem simples, né, uma implementação bem direta, bem objetiva, para mostrar para a Software House como que está configurado o funcionamento da nossa aplicação e também um pouco de como que dá para trazer as informações do Open Finance para dentro do RP. Beleza? Muito bem. Bom, então, essa tela que eu estou compartilhando aqui é a nossa demonstração. E aqui a gente, para fazer uma demonstração simples, eu dividi o funcionamento da aplicação em 3 menus, né? Então a gente vai fazer o cadastro do pagador,
depois o cadastro da conta e por fim o cadastro, a consulta do Open Finance. Temos o menu de configuração aqui também, onde a gente fornece os CNPJs e chaves de autenticação da aplicação. E para a gente começar, vamos entender como que funcionam os cadastros iniciais. Então, aqui na API tudo começa com o cadastro do CNPJ, que é o responsável pela conta bancária. Então eu gerei o CNPJ de testes aqui, né? A gente faz então uma requisição para a API para fazer o cadastro desse CNPJ. É uma rota de cadastro simples. A gente passa o CNPJ, a razão social, informações de endereço, e aqui a gente já deixa a opção de utilizar o Open Finance ativo. Então, enviamos o cadastro aqui. Nessa demonstração nós já temos os payloads, né, que a gente utiliza aqui para o ambiente de testes. Então já temos o JSON de envio, JSON de resposta da API. Nesse caso aqui deu sucesso. E aí esse CNPJ que a gente cadastrou, ele já vem automaticamente aqui para autenticação, porque ele precisa fazer parte da autenticação das requisições. Finalizamos o cadastro do pagador, agora a gente faz o cadastro da conta bancária desse pagador, que aqui é a conta que vai se conectar com o ambiente Open Finance, né? É a conta que vai compartilhar dados com o ambiente Open Finance. Então a gente vai cadastrar a conta Itaú, Banco do Brasil, Bradesco do seu cliente, e também é um cadastro bem simples. Então a gente preenche aqui o código do banco, o número da agência, DV da agência se existir, número da conta, DV da conta, informações de convênio a gente pode preencher também, e aqui novamente também ativamos o extrato ou não para a conta que a gente vai cadastrar. Então, fazendo o envio do cadastro, aqui nós também temos a opção de visualizar os payloads, né, o que foi enviado para a API e o que a API retornou, isso aqui com o intuito de facilitar o desenvolvimento, né, pela software house. E aqui nessa resposta, a gente obtém um link. E esse link eu converti ele para esse botão aqui, abrir conector. Essa é uma das etapas mais importantes, né, dessa parte do cadastro do Open Finance que a gente tá vendo. Por quê? Nesse momento, esse cadastro que a gente fez, a gente cadastrou a conta bancária dentro da TecnoSpeed. Agora a gente quer fazer a autorização dessa conta para utilizar o ambiente Open Finance. Então a gente clica nessa opção, abrir conector, e aqui dentro vai ser essa página que você vai repassar para o seu cliente, para o cliente final, o dono da conta, porque é apenas o dono da conta responsável pela conta que faz o processo de autorização para uso do Open Finance, que dá o consentimento para a utilização. Então aqui o cliente em posse, né, desse link, visualiza essa tela, clica em conectar conta, ele vai escolher aqui o banco que ele utiliza, né, Itaú, Bradesco, diversas opções que temos aqui, e para a gente demonstrar, a gente vai utilizar esse ambiente de sandbox aqui. E aí ele vai preencher o login e a senha dele, né, de acordo com aquilo que o banco forneceu para ele, né, de credenciais de acesso, e clica em conectar. Nesse momento, se eu estivesse no ambiente de produção, eu estaria recebendo no meu aplicativo bancário, no meu internet banking, o pedido de consentimento, de autorização para vincular a minha conta dentro do Open Finance. Então, aqui a gente está simulando esse consentimento. Então, eu estaria recebendo um pedido e cabe ao responsável pela conta autorizar ou não, né, o compartilhamento desses dados. Então, aqui a nossa simulação, ela simula como se eu tivesse aceitado, né, dado o consentimento para a utilização dos meus dados. Finaliza, ele me retorna um identificador para que eu possa fazer esse cadastro. Dou continuar aqui e a partir daqui ele já aparece como conta vinculada e eu posso voltar para o processo normal de utilização para a gente obter os dados da consulta Open Finance. Bom, então depois de cadastrar o pagador, cadastrar a conta, agora a gente já pode fazer a consulta, né, do Open Finance para a conta que a gente cadastrou e fez a autorização pelo link. Nós colocamos o account hash aqui, identificador da conta, fornecemos o intervalo de data, né, que é o intervalo que a gente quer consultar, e a gente já pode utilizar aqui a opção consultar Open Finance, que vai fazer o disparo da requisição para a nossa aplicação. Né? Aqui vamos aumentar o prazo para a gente conseguir ver as informações. Então, consultar Open Finance. E aqui a gente já consegue, né, obter as informações da resposta da API, já com as informações aqui dos débitos e dos créditos, né? Aqui lembrando que a gente está utilizando uma conta de validação. E com base nesse JSON de resposta, a gente já consegue montar um painel de gerenciamento para o cliente. Então aqui no meu exemplo, né, a gente está utilizando um gráfico, né, com os créditos, com os débitos, o saldo desse cliente, aqui uma listagem do que ele teria de crédito, o que ele teria de débito. Então, isso é para exemplificar o que daria para você fazer dentro do seu RP
com base nessa resposta que a nossa aplicação dá, né? Então aqui a gente está falando de um exemplo resumido, né? De uma conta que a gente está utilizando apenas para validar, mas uma conta real, que isso aqui viria populado com mais dados, então apresentaria para o cliente isso de uma forma bem mais rica e conseguindo trazer para o cliente uma visão do Internet Banking, né, do que ele teria de crédito, débito, saldos para dentro do seu RP. Né, tudo isso de uma forma simples, através de requisições HTTP e um ambiente de um padrão de desenvolvimento facilitado, né, com uma requisição HTTP pura. Então, pessoal, essa é a demonstração que eu queria mostrar para vocês e vamos voltar ali para a nossa conversa. Legal, show de bola. Então, pessoal, para a gente fazer um resumo rápido aqui do que nós falamos aqui hoje. Primeiro ponto, Open Finance é presente, não é futuro. O nosso produto está sendo um sucesso, os RPs estão contratando muito porque a gente democratizou o produto, então todo mundo agora tem acesso, você também pode ter. É um mercado gigante de oportunidade para contadores, para desenvolvedores RPs, para donos de software house. E a API de extrato Open Finance da TecnoSpeed está aí para isso, para colocar na sua mão, independente do tamanho da sua empresa, colocar na sua mão para você oferecer isso para o cliente. E todo profissional que quer trabalhar com empresas de alto nível, que quer ter um RP preparado para o futuro, preparado para a reforma tributária, preparado para os desafios fiscais e contábeis que os clientes têm daqui para frente e entregando um diferencial de gestão financeira, precisa conhecer o Open Finance, ok? E não é só isso, a gente deve ter mais para frente aí também dados de fatura de cartão, uma série de outras informações para fazer uma gestão mais efetiva, ok? E aí, para terminar também, eu queria deixar novamente, lembrar você, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo tem o link para você baixar o panorama de Open Finance, para você conhecer um pouco melhor, saber mais informações sobre o que é esse projeto, como que ele funciona, quais são os requisitos para participar, e também tem o link da página para você conhecer o nosso produto, API de extratos via Open Finance, a revolução em dados bancários, acesso rápido, fácil, autenticação simples, informações dentro do RP de forma padronizada e categorizada, tá? Então, Guilherme, muito obrigado pela participação, por trazer aí pra gente essa visão técnica do assunto. Dani, obrigado por ter participado aqui com a gente do Além do Software pela primeira vez. Foi muito bacana ter também a visão do contador, a visão da área contábil financeira da empresa. E você que está nos assistindo, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar. Manda para um contador que você conhece, caso ele ainda não saiba dessas inovações. E nos vemos nos próximos programas aí do Além do Software.